Olá pessoal e bem-vindos a mais um vídeo de introdução a Machine Learning. Então esse é o primeiro vídeo falando de pacotes em Julia para resolver problemas de Machine Learning. Então um pequeno lembrete, a gente começou essa série acho que ano passado, tem 15 vídeos sobre Machine Learning. Os vídeos são mais ou menos teóricos, eu não uso pacotes a maior parte do tempo, talvez pacotes de otimização, mas eu não foco na implementação de nada. Apesar de eu usar Julia para tudo, porque é a minha linguagem de escolha. Então, se você quiser saber sobre Machine Learning, alguns métodos específicos, sem entrar nos detalhes, você pode ver alguns desses vídeos da playlist, tá? Aqui a gente vai começar a resolver alguns problemas com métodos específicos. A gente vai olhar principalmente para pacotes, não tanto para o que são cada um dos métodos que o pacote está usando, tá? Então a gente não vai falar de novo o que é regressão logística, mas a gente quer saber como que eu faço uma regressão logística. O ecossistema de Machine Learning, de Data Science em Julia está crescendo e tem mais ou menos alguns pacotes importantes, bem famosos. Então você tem uma parte de pacotes para trabalhar com dados, focados em tables, data frames, etc. Você tem alguns pacotes focados em Machine Learning como Scikit-Learn, tá? Então o MLJ sendo o principal. E você tem alguns pacotes focados em redes neurais, o Flux sendo um exemplo clássico, tá? Então, a gente não vai falar muito sobre o Data Frames, mas a gente vai usar bastante ele, porque a maior parte das coisas que a gente vai ler vai ser usando o CSV e passando para um Data Frame. A gente não vai focar, por enquanto, na análise ou de fazer misturas de Data Frames. Fica atento no canal, se isso é uma coisa que te interessa, deixa aí nos comentários para eu fazer um vídeo no futuro sobre isso, mas a gente vai focar mais em só pegar os dados e fazer alguma coisa. A gente também não vai fazer nada avançado de pegar uns dados sujos e limpar eles, a gente vai focar no básico, primeiro, pelo menos, de pegar os dados bonitos, já limpados de alguma maneira, e aí qual que é o pacote que eu uso no lugar do Scikit-Learn do Python, ok? Então a gente está nesse ponto, tá? A gente quer saber como fazer algumas das coisas clássicas, como, por exemplo, escolher o modelo, fazer um tuning do modelo. Então a gente vai falar sobre isso também. Se você tem alguma necessidade específica, algum pacote que você quer saber, parece importante, deixa nos comentários. Se eu tiver como colocar ele no roteiro, eu coloco. O roteiro não está finalizado ainda, então pode ser que tenha chance de eu falar sobre ele. Se você quiser ficar sabendo quando novos vídeos saírem, se inscreve no canal e aperta o sininho para receber notificações. Também já deixa o like para me ajudar nessa criação de vídeos, ok? Vamos lá. Vamos começar estabelecendo algumas coisas. A maior parte do que eu vou fazer aqui vai ser no Pluto, tá? Então, se você não conhece o Pluto, dá uma olhada num dos vídeos que eu falo sobre ele. E, obviamente, você precisa instalar o Julia. Então, tem várias maneiras de você instalar o Julia. Se você estiver no Windows, eu tenho vídeo de instalação no Windows. Se você estiver no Linux, eu tenho vídeo do JILL, J-I-L-L, que é o meu instalador, mas você pode escolher várias maneiras de instalar. A maneira mais simples é ir no site julialang.org/downloads e ver lá o instalador. Eu estou usando a versão Julia 1.7.2 e até, se eu não falar nada, eu vou continuar usando ela até o fim desses vídeos, ok? Se eu sair um vídeo falando 1.8, aí você me questiona. Então, como a gente está aqui no Pluto, o Pluto está no modo Dark, então vai ficar supimpo. A gente está aqui no Pluto, a gente só fala, eu vou usar esses pacotes aqui, certo? Eu quero ler as coisas. E eu rodo, ele instala automaticamente para mim. Primeira vez que ele roda, ele demora um pouquinho mais, porque ele vai buscar o pacote. Mas o Pluto tem uma vantagem, né? Que é ele faz automaticamente essa instalação. Você só cria lá o environment e ele vai. Então tá vendo aqui, ele está fazendo esse circlinho que ele está baixando. Enquanto ele está baixando, a gente pode ir começando. Então o primeiro pacote que eu quero falar para vocês hoje é o pacote Stats Model, tá? Então a gente vai usar esse pacote para fazer uma modelagem estatística. Você tem, como eu falei lá no passado, você tem linhas diferentes de Data Science, Machine Learning. A nomenclatura é uma bagunça, mas a ideia é que você tem matemáticos, informáticos, computeiros,
e estatísticos trabalhando nessa área, e aí cada um tem sua preferência do que fazer. Modelos estatísticos existem há um tempão, eu chutaria aqui muito antes de ter qualquer coisa no sentido machine learning, e é uma das ferramentas utilizadas, tá? Regressão logística, por exemplo, é um modelo estatístico. A diferença principal é que você não está exatamente falando, eu quero fazer uma classificação ou uma predição. Você está ajustando os dados a um modelo. E aí a questão de se faz sentido ou não, se aquele modelo é o certo ou não, é uma questão estatística, tá? Então, não é exatamente uma predição, é uma inferência que a gente vai estar fazendo e a gente não vai sofrer muito nos detalhes do que significa cada coisa. A gente vai fazer o ajuste dos dados e ver o que acontece, beleza? Antes de fazer o ajuste dos dados, uma coisa boa para você fazer é pegar os dados. Então, fica uma dica para você. Você vem num lugar, tipo aqui no meu site, pegar uns dados fictícios. Não é exatamente o melhor tipo de dado. github.com/abelsiqueira/intro, como você viu o nome, intro.aml, data, e aí você tem dados de pessoas. A gente vai usar esses dados aqui, são dados fictícios, não muito bonitos, não muito agradáveis, não muito úteis, mas são dados num CSV de algum outro lugar. Achei melhor do que gerar uns dados aleatórios agora ali pra gente. Você pode baixar ele para onde você quiser, só para a gente poder fazer um pouquinho diferente e ficar reprodutível. Eu vou pegar o link e eu vou fazer o download aqui. Ok? Download link. Então a gente tem aqui o download. Vamos colocar isso no arquivo. File. Data. Vou colocar pessoa. Data. Pessoas file. Ok? E vamos baixar isso daqui, ou ler isso daqui, usando o CSV. Então, CSV read, qual que é o arquivo? Pessoas file, e a gente vai colocar isso num data frame, tá? Então, o CSV.read, ele lê, você tem que passar o arquivo e você tem que passar um sync de S-I-N-K, tá? É uma PIA, é o nome péssimo. É uma coisa que recebe, tá? Então, essencialmente, para onde que você vai jogar esses dados. Você não pode só ler ele, você lê e joga em algum formato, tá? Então, sem entrar em detalhes, no Julia você tem uma interface chamada Tables, e aí tem várias coisas que podem implementar a interface Tables. DataFrame é o mais famoso, tá? Por alguns motivos. Os dados estão lidos, a gente está vendo eles aqui embaixo. Deixa eu rodar um pouquinho para baixo. A chamada de função fica embaixo, diferente do notebook tradicional. A gente tem o Pluto aqui, tá? Então tá aqui embaixo a chamada. Esse DF eu vou usar para sempre, então quando eu estou chamando aqui ele está sendo criado para sempre, não tem problema. E eu vou descrever ele, describe DF, só para a gente ter algumas informações básicas desse conjunto de dados. A gente não vai ficar fazendo análise desses dados, tá? Então a gente podia fazer alguns plots interessantes, a gente não vai, a gente vai fazer plot básico só para ver o resultado, tá? Então aqui a descrição dos dados são 6 dados: altura, que vai de 1,57 a 1,86, são números; cargo, são alguns cargos, tá? São strings. Eu tenho estado, que são algumas strings de 2 caracteres; idade, de 18 a 58, nomes, que são nomes falsos. Eu tenho salários, que vão de 1.400 a 60.700 reais. E dá para comprar, para quase encher o tanque. Vamos colocar o pacote plots aqui em cima. Salvo, deixa ele rodando, ele vai levar 2 anos. E eu vou colocar aqui embaixo uma nova célula, onde eu vou fazer um scatter desses dados. Eu gosto de colocar os scatters entre let e end, tá? Quando você coloca entre let e end, você pode criar variáveis e elas não vão interferir no resto do seu Pluto, tá? Então, se eu precisar criar alguma coisa, ela já está aqui. Somente se eu copiar e colar para usar depois, eu posso sair modificando sem medo. Mas por causa já do future proof, como a gente chama, né? Então vamos lá, o que eu quero mostrar aqui? Vou focar principalmente no que importa.
Esse é o conjunto de dados, eu não falei que eu tenho objetivo nenhum com ele, certo? Mas o objetivo aqui, se você olhar aqui que você pode brincar, eu tenho um salário que eu posso tentar prever a partir das outras coisas. Nomes, todo mundo aqui tem um nome único, eu acredito. Isso quer dizer que se você quiser usar o nome para prever o salário, você consegue, que é uma péssima ideia. Não vamos usar o nome. Idade é um fator numérico, pode ser que influencie no salário. Estado pode influenciar, mas a gente vai ignorar por enquanto. Cargo, com certeza, para influenciar. E altura não deveria influenciar, tá? Então a gente vai focar principalmente aqui na idade e no cargo para a gente ver o que acontece. Mas, a priori, vamos só plotar a idade e o salário. Então, pessoal, aqui um aviso, dependendo da versão que você estiver utilizando do Pluto e do Plots, talvez, e do DataFrames, enfim, você vai ter um erro tipo este. No method matching underline cycle sentinel arrays, tá? Então, o que acontece aqui? Acontece que alguém, e eu chutaria aqui o Pluto, usa sentinel arrays para alguma coisa. Não está claro, porque realmente não está claro para mim o que aconteceu. Se você olhar df.idade, você vai ter um vetor de sentinel arrays.chain vector. Eu não sei exatamente onde que isso foi transformado. Se você fizer no terminal, não dá a mesma coisa. Se você tiver no seu VS Code, não vai dar a mesma coisa. Tá? O salário, a mesma coisa. Então, para float não tem problema, o scatter funciona. Mas para o df-idade, que é um vetor de inteiros, isso não funciona. Então a maneira de você resolver isso é você fazer array de df-idade, tá? Outra maneira de você escrever isso é você fazer assim, passa para um array, tá? Então aí ele funciona, ok? É uma chateaçãozinha, mas faz parte, ok? Paciência. Então, como que é a relação do salário com a idade? Não é uma relação óbvia de quanto mais você tem. Não é muito realista. Como eu falei, eu inventei esses dados, mas a gente vê que mais ou menos cresce com o tempo. Então, vamos começar fazendo um pequeno modelo para falar, olha, me dá o salário aí, ou como o salário varia de acordo com a idade, ok? Preciso do pacote Stats Models. Então, com o Stats Model, a gente pode vir aqui e definir uma fórmula. A fórmula. Então, a primeira fórmula que a gente vai testar é que o salário varia com a idade. Ok? Quebrei tudo. Quebrei tudo. É idade, não é DF idade. Ok? Está falando fórmula aqui, a resposta ao salário, os preditores é uma constante e a idade, tá? Um é o intercept, ok? Intercept. E aí o que a gente pode fazer com essa fórmula a gente vai fazer um esquema com o negócio. Então a gente vai ter um certo esquema, a gente vai passar a fórmula e os dados, e aí a gente aplica esse esquema, vou aplicar o esquema aí, com essa função para você obter qual é a palavra? Você obter as matrizes que você precisa para o seu modelo. Então, model all os dados. Rodando. E aí você tem duas coisas que saem daqui. É como se você estivesse recebendo o Y e o X que a gente gosta tradicionalmente, certo? Então, o X é esse cara aqui. Primeira coluna de uns. Segunda coluna de idade. Ok? Então, você poderia, por exemplo, fazer, vamos colocar num LED aqui para não atrapalhar nada. Só na frente aí, ó. Beta x transposto x resolve o sistema x transposto y, regressão linear tradicional básica, e aí você faz um scatter. Cadê o nosso scatter?
um scatter e um plot. Qual que vai ser o plot? O plot é o beta1, vou colocar o def idade como x, beta1 ponto mais beta2 vezes df idade. E cor vermelha, line width 2. E resolve o sisteminha de regressão linear adicionais, plota e mostra. E aí está o nosso ajuste linear, ok? Então a gente pode fazer coisas que a gente quiser com esse y e esse x. Mas a gente não quer fazer o y e o x, a gente quer modelar o negócio direto e não sofrer. Então, no lugar de fazer isso aqui com o modelo e achar o y e o x, a gente pode diretamente aplicar algum modelo. Então, esse pacote StatsModel funciona com outros pacotes, em particular o GLM é o que eu dei uma olhada, GLM de modelos lineares generalizados. O pacote GLM tem algumas funções de interesse, tá? Se você apertar aqui LiveDocs, você consegue ver algumas das coisas que ele exporta. Ele reexporta o fórmula, tá? Então, não é que ele tem o fórmula que compete. O GLM usa o StatsModel. E a gente vai usar algumas dessas coisas aqui, em particular o modelo linear. Mas você tem algumas funções que você pode usar direto, tipo, me dá já um modelo linear e acabou. E algumas outras coisas mais, para não sofrer. Então, no lugar de fazer isso aqui que eu fiz, você poderia vir aqui direto e falar, me dá um modelo linear, deixa eu comentar essas coisas, me dá um modelo linear dessa fórmula aí, ok? Ops, falta os dados, ok? Sem dados não dá para fazer o fit. Ele fez o fit e o que é mais interessante para a gente, ele fez o estilo R lá, ou estilo OLS, de fazer fit, onde ele dá algumas informações adicionais numa tabelinha. Então veja que ele recebe direto a fórmula, tá? E não esse apply esquema, modelos e tal. Só vai direto na fórmula e acabou. Esse LM aqui é um modelo linear. Aqui, de novo, o help está aberto, então você consegue ver. Essa é uma fórmula. Ou XY e outras coisas mais. E você consegue ver o resultado. Coeficientes da solução aqui é o intercept de menos 7.000. A idade é 571, certo? Você tem erros padrões. Esse T eu esqueci o que era. Então, beleza. Fui lá ver o que era o T-valor. Ele é o coeficiente dividido pelo erro padrão. Então, se ele for grande, quer dizer que tem uma chance maior dele ser útil, dele ser diferente de zero. E aqui está justamente a probabilidade dele ser maior que zero, tá? Em modo ou seja, diferente de zero, que é o p-valor, tá? Segundo o que está escrito aqui. Então, eu não sou estatístico, eu não vou tentar explicar p-valor para você. O importante é saber que zero quer dizer que aquele cara é relevante dentro desse modelo, tá? Diferente de zero, quer dizer que tem uma chance maior dele não ser muito relevante dentro desse modelo. Beleza? Então isso aqui é relevante para a gente gostou disso, fizemos esse fit, a gente agora pode pegar a predição, então vamos falar que isso aqui foi o nosso modelo, certo? Agora a gente pode pegar a predição desse cara aqui, usando um simples predict. Então qual que é a nossa previsão? Y chapéu é o predict do modelo. Okay? Ele vai aparecendo aqui, vai me incomodando. Vou baixar. Aqui está previsto. Posso mostrar de novo os dados. Inclusive, é uma prática boa da gente colocar separadamente essas coisas, para a gente conseguir ver tudo. Deixa o modelo aqui à vista. E vamos plotar aqui separadamente. Para saber, eu uso Ctrl interrogação para ele comentar e descomentar as linhas. Então aqui, beta chapéu não existe de fato, porque eu vou usar a predição. Y/hat. Mesma informação de antes, porque é um modelo linear, tá? Então a gente só resolveu o modelo linear antes. Aqui disponível. Usando essa função LM, que é de modelo linear. E é isso, esse é o básico que a gente tem, é o que a gente quer fazer, no mínimo, aí de previsão, que é fazer um modelo linear generalizado, qualquer coisa do tipo.
Então, qual que é o próximo passo? Colocar mais coisas interessantes, além da idade, a gente colocar também, por exemplo, o que a gente tinha discutido antes, cargo. Então, se eu colocar o cargo aqui, salvei, ele aparece aqui, que o cargo é mais um preditor. Aqui embaixo ele acabou de processar, então veja o que acontece. A matriz X do meu modelo, processada pelo Stats Model, ela é uma matriz com 5 colunas. Então isso daqui é o quê? É aquela matriz de One Hot Encoding, tá? Então isso daqui está falando o cargo, e a gente não viu quais são os cargos que existem. Aqui. Vamos ver os cargos que existem antes da gente continuar com essa discussão. Vamos mostrar aqui em cima, inclusive. Def cargos unique. Cargo, não tem cargos. Então aqui sim, eu vou mostrar um a um. Eu tenho estagiário, analista de dados, head, gerente, cientista de dados e diretor. Então eu tenho 6 cargos. E essa matriz que apareceu aqui está me falando. Deixa eu apertar esse botão. Essa primeira coluna essa pessoa é um estagiário, sim ou não? A outra coluna é, essa pessoa é um analista de dados, sim ou não? A pessoa é um head, sim ou não? Para cada uma das colunas dos cargos, menos um deles, tá? Qual deles eu não sei porque eu não perguntei para saber qual que é o nome dessas pessoas, mas eu posso. Eu poderia perguntar, eu poderia separar isso daqui e fazer provavelmente alguma coisa como assim, esquema, isso, e aí aqui eu tenho o SX e eu posso perguntar o call names, OF names desse esquema. Então quais são o nome dos coeficientes? Então salário, vamos apertar aqui para ver melhor, e aqui para ver melhor. Então o salário é o nome do Y. Aí os meus preditores, intercept, a idade, cargo cientista de idade, cargo diretor, cargo estagiário, cargo gerente e cargo head. Legal? Então eu tenho essas informações também no modelo tradicional, só Static Model, mas eu posso vir aqui direto. Lembra que eu estou no Pluto, então automaticamente ele faz a previsão para mim, tá? Eu não preciso, faz a atualização, quer dizer, do notebook inteiro. Então eu não preciso rodar tudo de novo, ele roda automaticamente. Você já vê aqui imediatamente o resultado. Eu tenho 5 novas linhas, 5 novos coeficientes, um para cada cargo, menos aquele cargo que é nenhum dos anteriores. E eu posso ver a relevância desses caras no modelo. É complicado você analisar esse tipo de dado por esse tipo de modelo, que ele fala o cargo cientista de dados tem um p-valor muito grande, então ele não é relevante, mas, de certo modo, mas, tipo, o cargo em si é uma variável relevante, tá? Isso que é uma coisa importante. Você vê que pelo menos saber se ele é head, ou gerente, ou diretor, é bastante relevante para o modelo. Então, o cargo, uma variável, ela é relevante bastante, ok? E a gente vê aqui embaixo esse lixo que ficou, porque quando você faz um plot com mais de um preditor, você não pode usar mais o plot, você tem que usar um scatter. E o scatter precisa do array. Então, aparentemente, o problema não é exatamente com o plot, é o scatter e a variável sentinel que a gente viu antes. E tá aqui a nossa predição. Não dá para saber exatamente quem é quem. A gente está fazendo uma única dimensão, né? A gente precisaria de mais uma dimensão para o cargo. Mas a gente está vendo aqui mais ou menos. E eu estou prevendo algumas dessas pessoas, mas não todo mundo. Já que temos uma imagem, vamos fazer mais uma imagem. Seria justamente essa coluna extra do cargo. Okay? Ela é péssima de visualizar. Então, se você fizer com uma câmera de 45, tem uma chance melhor dele dar uma olhada por cima. E
uma coisa que você pode fazer, e às vezes funciona, às vezes não, a gente vai descobrir se vai ficar bom aqui agora ou não, é você plotar uma sombra. Então você vem, vamos dizer que eu quero plotar a sombra embaixo, então o salário, em vez de colocar um salário, eu coloco um valor, aqui 0, talvez seja um valor adequado, vezes 1 do tamanho do meu sistema. Size def1 por 15. Então isso daqui é a sombra do... Esse cara ficou muito ruim, vamos colocar menos 1 a quarta. Menos 5 a quarta. Pronto, lá embaixo. Então você consegue ver mais ou menos o plot em 2 dimensões de idade por estagiário. E você pode fazer a mesma coisa nas outras dimensões também. Vamos colocar aqui agora o cargo sendo um valor... Não, o cargo vai ser difícil de fazer. Vamos colocar a idade sendo um valor fixo. 0 vezes 1 de size de def1. E aqui o def salário. E a gente plota a sombra, ok? Então a gente está vendo qual que é o cargo por salário. E aqui é só um valor fixo. Então você vê essencialmente lab igual a vazio, que é o label. Você vê essencialmente os plots 2-dimensionais na mesma imagem, tá? A predição não é muito útil de você conseguir visualizar, mas você consegue ver mais de uma informação ao mesmo tempo. O mesmo pode ser feito para o cargo, só que o problema é que como o cargo ele é categórico, então você não consegue simplesmente falar, plota lá em cima do valor 20. E tem números aqui, tem texto aqui. E aí eu não quero sofrer para fazer esse plot em 3 dimensões. A terceira dimensão é exatamente essa daqui, então a gente não está perdendo demais. Ok? Então, pessoal, a gente fez a nossa regressão múltipla até agora. Vamos fazer uma regressão polinomial. Então eu tenho idade aqui e eu quero colocar uma idade quadrada. Você pode vir aqui e colocar idade quadrada. Salvou. Aí. Ele apareceu uma nova coluna aqui, que é a idade ao quadrado. Se você vier aqui embaixo, idade ao quadrado aparece como uma das coisas. Idade ao quadrado tem uma relevância bastante boa. Idade também. E aí você vê aqui o resultado. Ok? Melhor do que antes, aparentemente. Ok? Você pode fazer isso com mais idade ao quadrado. Idade cubo. Pode sair criando, pode ser feliz. Vem ser feliz. Note que a gente não normalizou, então você sai colocando polinomial, tem uma chance boa dele começar a dar erros numéricos. Mas se você está colocando polinomial também, quer dizer que você tem outros problemas na vida e não só os erros numéricos. Tá? Tá vendo os resultados aqui. Modelo polinomial você pode colocar a idade quadrada, mas o que você pode fazer também é colocar mistos, tá? Temos mistos. Então, vamos deixar a idade quadrada. Eu quero cargo e idade. Pode colocar cargo e idade para falar qual é a interação entre cargo e idade. Ele cria mais colunas. Note que idade, cargo tem suas 5 colunas originais e aí você interage com idade, você vai ter outras 5 colunas, tá? Então você tem essa situação aqui embaixo. Cargo, blá 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 e idade. Nenhum deles é muito relevante. Tá? A interação deles é porcaria, não faz muita diferença. É modelo gerado, não tenta identificar a razão para isso. Acontece que você pode, no lugar de colocar cargo e idade assim, você pode colocar de uma vez só, vou apagar tudo, idade asterisco cargo. Isso é uma notação dele, não é o vezes. Isso é uma notação para falar tudo que envolve idade e cargo. Idade mais cargo mais idade e cargo. Tá? Então aqui você tem uma coluna só para idade, uma coluna só para cada cargo e uma coluna com os mistos, tá?
beleza? Então, tem algumas notações para você se acostumar, não vou ficar sofrendo falar todas aqui, vocês podem dar uma olhada lá na frente. O que mais que a gente tinha aqui de interessante? A altura para ser relevante, estado, eu não usei no modelo, então não vai aparecer nada. São os relevantes, são esses dois, só a idade e a altura, então a gente vai ficar por aqui. Uma coisa que você pode fazer aqui nesse modelo, vamos deixar a idade e cargo aqui. Uma coisa que você pode fazer é aplicar funções a essas coisas. Então, idade, eu posso calcular exponencial e ver o que acontece, tá? Calculou exponencial aqui, um monte de valores gigantescos, tá? Acho que teve um monte de nan, ok? Ele explodiu, mas ele apareceu. Então, em vez de colocar exponencial de idade, vamos colocar exponencial de 0,1 idade. Agora ele resolve, ele não é mais uma porcaria gigantesca e tem algum resultado adequado. Então você pode colocar funções, você pode aplicar funções aqui na sua fórmula e ser feliz. Tá? É um modelo linear, digamos, qualquer, você pode fazer. Então lembra, linear no sentido de você gerou a matriz, que é essa matriz aqui, e aí o seu modelo é essa matriz vezes beta. Beta aparece linearmente, ok? Então, o modelo linear é só isso. E a linear que a gente está usando aqui embaixo é LM para resolver o sistema. Beleza? Modelos lineares, polinomiais, regressão múltipla, é tudo dessa maneira que a gente viu até agora. Então, vamos para frente, vamos falar de outro tipo de modelo que a gente tem, que ainda é um modelo estatístico. São modelos lineares generalizados, tá? Outros tipos de modelos, essencialmente. Então, aqui a gente fez esse ajuste todo usando os dados de pessoas que eu inventei. Então, eu vou fazer download de outros dados. São os dados de Covid, que também são inventados. Então, aqui, Covid File. Eu já usei DF, então vou usar DF Covid como read o Covid file, manda para o data frame. E aí eu tenho várias coisas interessantes pera, aqui ele repetiu aqui eu não mudei o nome, Covid CSV. Não basta mudar o nome do arquivo que vai ficar você tem que mudar o arquivo que você baixa também. Então eu tenho algumas coisas aqui para Covid, uma variável de sim ou não de coriza, sim ou não você tem Covid, sim ou não você tem falta de ar, uma variável numérica de febre e uma variável de tosse. E aí, para ficar muito simples, a gente vai focar simplesmente em olhar para a relação entre febre e se tem Covid ou não. A coluna febre, tem que lembrar que é DF Covid. E aqui ele deu problema, provavelmente o mesmo problema de aí. Vou mandar isso para array. Não foi suficiente, vou mandar febre para array também. Bom. Então isso daqui é o que eu tenho. Eu tenho uma quantidade de dados, 1000 dados, e essa relação entre tem febre e tem Covid sim ou não. Então, se tem febre não, né? Qual que é a temperatura da pessoa. Eu inventei esse dado, então eu marquei como febre. Não é um bom nome. Temperatura seria melhor. Temperatura aqui no X e aqui no Y01, Covid sim ou não. Então, temperatura alta tem mais chance de ter Covid. Temperatura baixa não tem Covid. Aqui, uma dica. A gente poderia usar alguma coisa do Statsplots para tentar fazer um gráfico um pouquinho mais informativo. Mas para a gente não sofrer, você está vendo que aqui você tem alguns pontos, mas eu tenho, na verdade, 1000 indivíduos. Então você tem um monte de ponto um em cima do outro. Como é que você faz para visualizar esses pontos? Nesse caso de variáveis categóricas, você pode pegar o Y, que só tem informação de 0 a 1, e somar um tanto aleatório nele. Então isso daqui, ele pega em torno do 0 e soma uma quantidade aleatória, 0 a 1,
em torno do 1 também. Então essa altura, essa variação do 1 não faz diferença nenhuma. E aqui embaixo é a mesma coisa. Então esses pontos que estão aqui embaixo são todos 0, e esses pontos que estão aqui em cima são todos 1. Também ajuda para você não confundir e falar assim, será que aquilo é ou não é? Você pode usar um Z-Color, que é def COVID. Você passa para o Z-Color, isso é a cor do Z. Você passa uma variável binária e ele pinta a correspondente. E você pode passar C, que é a cor, tipo um blues, ou um beige, por exemplo. Algum dos color maps. 0, 1, então você vê que realmente está certo. Ou você também pode fazer um group. E o group é mais adequado quando você tem poucas variáveis, tá? Então aqui no group você não passa a cor porque ele cria grupos diferentes e colore de maneira certa. Então o group, no caso de poucas variáveis, é melhor. Agora se você tiver com uma centena, aí não dá para visualizar. Okay? Então nesse caso o grupo é melhor, a gente vai deixar o grupo. Então tá aqui, cada vez que você roda ele vai mudar um pouquinho, porque é aleatório, mas são os mesmos dados. Então beleza, eu quero fazer um modelo para se tem ou não Covid usando estes dados. Então, obviamente o modelo linear não funciona, a gente vai usar um modelo de regressão logística, a gente já viu isso antes. Se você não lembra, veja o vídeo. E aí o que a gente vai fazer é criar uma fórmula. Vamos criar direto o modelo, na verdade, que é mais simples. Aqui em cima a gente fez o modelo. Aqui, certo? A gente fez o modelo assim. Passou a fórmula e o data frame. Aqui é mais ou menos a mesma ideia. Só que no lugar de LM, a gente passa um GLM. E aqui a gente tem que falar qual que é a fórmula. A fórmula eu quero que você olhe qual é a relação entre Covid e febre. Continua sendo uma fórmula linear aqui dentro, mas é porque você vai colocar uma linkagem não linear. Aqui tem que ser def Covid, certo? Então continua sendo uma fórmula linear, que é generalizado, e você continua tendo você continua avaliando a relação como se fosse a mesma função. Só que você viu que ele deu erro, por quê? Porque ele espera mais informações. Então, olha só, com o GLM, vamos colocar o help. Com o GLM, você tem, de novo, só o primeiro e o segundo com matriz. Fórmula, os dados, e aí você tem um terceiro argumento, que é a distribuição, certo? Univariate Distribution, que você está vendo a distribuição do erro, tá? Então é por isso que é univariado. Não é se você tem vários preditores. E a função de linkagem. A gente não... Eu não lembro se a gente falou sobre a função de linkagem quando a gente falou de regressão logística. Não vamos sofrer com isso aqui agora. Vamos fingir que... Se eu falei, você sabe. Se eu não falei, não vamos sofrer. Mas ele vai dar uma ajuda pra gente, que ele diz aqui que ele vai usar o link canônico. E esse link canônico aqui é o link que é canônico para a distribuição passada. Ou seja, se você passar a distribuição normal, ele vai usar o link que dá a diferença ao quadrado. Eu não lembro o nome. Se você usar se você usar a distribuição Bernoulli, binomial, deixa eu descobrir, você vai usar o link correspondente para dar a regressão logística. Então, vamos fazer exatamente isso. Então, primeiro argumento, fórmula. Segundo argumento, dado. E terceiro argumento, a gente vai passar... Eu não lembro se é Bernoulli. Bernoulli. Isso, tinha certeza desde o começo. E aí a Bernoulli, ele falou, esse aqui é o modelo, blá blá, tá aqui minha coisa. Fez, são relevantes. Vamos pegar aqui, para poder usar na outra linha, eu vou fazer. Se você usar um begin no lugar de um let, ele deixa você usar o mod Covid aqui embaixo, tá? Então,
breve aula de Pluto aqui. Se você usar let, ele não deixa. Se usar begin, ele deixa. O padrão, se você escrever numa única linha, é o begin, tá? Então, eu estou com o mod convite aqui, eu quero plotar. Então, pega esse scatter que a gente viu aqui. Pega o Y chapéu, que é o predict desse modelo de COVID. E aí faz mais um scatter para o pai. Então, vamos fazer só o scatter para o pai. Do def covid febre, mesma coisa aqui. E Y chapéu por magenta, por que não? Plotou e tá aqui. Nosso modelo ficou bem ruinzinho. Ele tá em ordem, deixa eu verificar. Se eu colocar um plot, não. Então deixa como scatter mesmo. Ficou bem ruinzinho de ver, tá bom? A gente não consegue ver direito aqui. Eu deveria fazer um grid, mas eu não quero que eu fique com isso. Vamos escolher a cor black. Não. Red. Red. A cor red quase funcionou. Red 4 look 1 blue. A gente também pode fazer z-color igual a y. Tá? E aí a gente faz cor gradiente igual a heat. Não, cor gradiente igual a inferno. Não, cor gradiente igual a blues. Dá pra ver, tá suficiente. Cansei de sofrer. Então, é um modelo logístico. Eu tenho esse problema de passar mais tempo vendo plot do que fazendo o conteúdo. Por isso que tem pouco vídeo. Você tá vendo aqui o modelo logístico, tá? Então não é qual que é a probabilidade. Não, isso aqui ele tá vendo, fazendo um ajuste, te dando uma regressão logística. Você, separadamente, tem que decidir se você quer cortar aqui ou aqui em cima, ou etc. Tanto faz. Mas, a priori, o que ele está falando é: estou ajustando esses dados para uma função logística, tá? E a gente fez isso usando esse terceiro termo da GLM, que é falar qual que é a distribuição Bernoulli. Para você ver que realmente é a mesma coisa, se você vier aqui em cima nesse modelo e você mudar para GLM e você colocar aqui a normal, ele funciona exatamente igual a antes. Se você colocar outra distribuição, o que acontece? Ele faz outra coisa. Essa é a distribuição Poisson, ele faz um tipo diferente de ajuste, certo? Faz sentido ou não faz? Aí que entra a estatística. Nesse caso não faz. Mas a gente não vai sofrer com isso. Qual que é a outra que existe que tem aqui feita? Exponencial? Exponencial backoff? É uma distribuição? Não. Eu não sei quais são as distribuições que ele tem aqui. Okay. A gente pode vir aqui e ver quais são as distribuições. Eu queria o argumento, não o keyword argumento. Ele não passou a lista pra gente, eu não sei o jeito fácil de ir atrás. Okay? O importante é que se você buscar na documentação, ele vai te falar. Então você tem aqui essa distribuição. E eu posso fazer a mesma coisa aqui embaixo, só pra gente verificar como ficaria com a Poisson. Uma porcaria. Vamos esperar. Okay. Mesma coisa com a normal. Uma porcaria reta nesse caso. Okay. Então lembra, você está fazendo um modelo linear generalizado. Então essa parte aqui gera uma matriz. A matriz tem conta feita com ela e te dá o resultado. Essa parte aqui de dentro é onde você tem modelos, é onde você tem parâmetros lineares, tá? Então por isso que ele é linear generalizado. Da mesma maneira que você fez antes, você pode colocar um mais febre ao quadrado. Okay.
Ele faz uma coisa diferente. Você pode tentar colocar mais coisas. O que a gente viu, Coriza. Aqui é um 01, eu não sei se ele aceita. Aparentemente sim. Coriza tá aí, falta de ar. Falta de ar, você vê que ele dá uma mudada muito boa aqui. Ele tem essencialmente duas previsões. Vamos olhar aqui embaixo. Aqui, ó. Febre quase não importa, junto com febre ao quadrado, pelo menos. Pode tirar um dos dois e ver o que acontece. Coriza, não importa. Falta de ar, importantíssimo. Vamos tirar a febre ao quadrado. Deixa só a febre. Importantíssimo. Se eu deixar a febre ao quadrado, também vai ser importante. Aí você pode testar um ou outro. Mas enfim. Essencialmente é como se você tivesse duas previsões, tá? Dois modelos. Um modelo para quando você tem falta de ar e um modelo para quando você não tem falta de ar. Beleza? Os dados estão online, então fica como exercício para você fazer o quê? Faz um plot ou dois plots, focando exatamente em metade do modelo. O modelo é o mesmo, mas você foca nos dados que têm apenas falta de ar e os que não têm falta de ar e faz dois plots diferentes. E aí vê se ficou legal ou não, ok? É isso. Então é isso, pessoal. Esse foi o pacote Stats Model. É um pacote de ajustes estatísticos, mas ele cabe aqui dentro da introdução ao Machine Learning, tá? Então, se você quiser ver o próximo vídeo, vai ser o vídeo de MLJ, tá? O pacote talvez o mais famoso de Machine Learning. Machine Learning Julia é o nome do pacote, né? Então, se inscreve no canal e aperta o sininho. Se você quiser compartilhar esse vídeo, vai me ajudar bastante também. Então, vai lá onde você viu que ele chegou, aperta o botão de share, manda no seu Twitter ou no seu Facebook, onde quer que você esteja recebendo as informações, me ajuda bastante, ok? Obrigado e até o próximo vídeo.